Mais uma vez eu estou aqui para falar para você sobre o mecanismo da reprogramação de mente. Nós vamos ter aqui como palavra-chave o livro de 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 6. E digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia abundância, abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propor no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Porque Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda suficiência superabundez em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou Deus pobre, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Aqui está falando a respeito do reino de Deus, né? O que a palavra nos diz lá no início do seminário? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas lhe será acrescentada. Dar semente ao que semeia. Quem são os semeadores? Semeador das palavras de Deus são os ministros, aquele que realmente com fidelidade prega a palavra de Deus e sabe pegar aquela semente que a igreja oferta em prol do reino de Deus. Não é aquele obreiro, né, fraudulento, que às vezes pega aquilo ali para poder satisfazer os seus desejos. Então nós temos que ter vigilância também na hora de plantar. Temos que plantar em boa terra para aquela semente germinar. Então, nós temos sim que contribuir na obra de Deus, principalmente quando nós vemos um pastor dedicado, um ministro que trabalha em prol da obra de Deus, que gasta o seu tempo, às vezes nem tem um serviço, um salário, que vive só em prol da obra para ganhar as almas. Então, temos sim que dar as nossas ofertas para ajudar ele a manter a obra de Deus, né? Não tem como ele tocar uma igreja sozinha. É o corpo que vai ajudar ele, né? A igreja é o corpo de Cristo. Todos unidos ali, ligados na videira, contribuindo para que o reino de Deus venha sobre a terra. O que significa reino de Deus? É salvamento de almas, ganhar alma para Cristo, porque Cristo não está interessado em nada aqui material, o interesse dele é resgatar as almas da mão do adversário. E aqui em cima fala bem assim, o que semeia pouco, ceifará pouco. E o que semeia abundância, também abundância ceifará. Temos que ter muita sabedoria. Eu não vou falar aqui do dízimo, eu vou falar aqui especialmente sobre as ofertas, porque tem muitas igrejas que o que fica para o pastor local são as ofertas, né? Os dízimos vai para a igreja sede. Então, aquelas ofertas que você coloca na salva, ou que seja no dia de campanha no envelope, aquela é para manter a obra local, aquela igreja, aquele pastorado ali. Aí, o que acontece com muitas pessoas? Porque muitas pessoas, gente, diz, fica no estreito, mal tem arroz e feijão para comer, porque tem a mão fechada para a obra de Deus. É avarento. Eu vou dar só um exemplo aqui. Jesus fez um exemplo da viúva, né? Que todos colocavam o que sobrava. A viúva foi e colocou as últimas moedinhas que ela tinha. E Deus disse que ela doou mais porque ela deu tudo que ela tinha. Só que não é assim. Nós temos também, né? Nos dias de hoje, ter a vigilância. Nós não podemos tirar da nossa família para doar na igreja. Nós temos que ter sabedoria no contribuir. Eu só quero dar um exemplo aqui, porque eu vejo pessoas sofrendo, e depois, quando você vai corrigir, você vê que ele está agindo errado. Ele está traindo maldição na vida financeira dele. Por exemplo, se você tem um salário de 10 mil, aí você chega na igreja, você vai doar 100 reais para a igreja? Será que está correto? Não está correto isso aí. Porque aonde eu pego 10 mil, dá 100. Quer dizer que Deus é tão pequeno assim, a obra de Deus não é valiosa? Né? Às vezes a pessoa recebe 1.000, vai lá na igreja e dá 10 reais. É avareza no coração. O seu coração ainda está avarendo ligado ao Deus mamão do dinheiro.
Nós temos que construir. O que diz a palavra aqui, ó? Cada um contribui segundo propõe seu coração, não com tristeza e necessidade, porque Deus ama que dá com alegria. Dar com alegria é o quê? Tem vezes que você contribui até fora dos 10%, mas você deu com alegria e Deus recebeu. Por exemplo, se eu pego R$1.000, se eu tirar R$100 para a igreja, não vai fazer falta. Deus vai multiplicar aquilo, mas tem que ver se eu dei de coração com alegria, com o pensamento que eu dei para trazer o reino de Deus para a terra. Agora, se eu colocar no coração que eu estou dando dinheiro para o pastor viver bem, para que a meia do pastor tenha, já pequei. Eu tenho que dar com intenção na obra de Deus, não importa o que aconteça depois. Eu acabei de falar aqui, vigiai para não plantar em mal terra, plante em um bom terreno. Mas se você deu de coração e aquele dinheiro foi consumido em outras coisas, não foi pobre de Deus, você vai receber as bênçãos. Agora, quem que agiu mal, ele vai se ver com Deus. Nós não podemos, como diz, tá trazendo esse juízo para aquela pessoa. Deixa Deus agir. Né? Pessoas que tocam nos ungir de Deus atraem maldição também. Agora nós temos que ter muita sabedoria. Deus não recebe nada sacrificado. Às vezes a pessoa é fraquinha e tem vontade de contribuir na obra de Deus, mas não tem condições. Mas às vezes por um impulso, num dia que o pastor fazendo uma campanha, ele tira. Ele tira do orçamento da família e dá na igreja. Então isso está errado, é um dinheiro sacrificado. Ele não pode tirar de uma compra do mês, de um bujão de gás da sua família para entregar na igreja. Deus não aceita nada sacrificado. Tudo com ordem e decência e dado com amor e alegria, porque depois ele vai ficar triste, vai dizer, poxa, se eu não tivesse dado aquele dinheiro na igreja, não faltava o gás, minha compra não estava incompleta, então não faça isso. Dê aquilo que não vai faltar na sua mesa, na sua família, entendeu? Se você não poder contribuir nada, oferece o seu Isaac. Faça o seu esforço. Você pode até acompanhar uma campanha da Igreja de Prosperidade oferecendo o seu Isaac, o seu sacrifício vivo e sano na presença de Deus. Deus vê que você não pode contribuir financeiramente, você vai receber a bênção da mesma maneira. Porque não é porque você é avarento, porque você não pode. Não faça confusão na hora de contribuir na igreja. Tenha muita vigilância na hora de agir. Não queira entrar debaixo de cativeiros. Muita gente se coloca debaixo de cativeiro por causa de palavras pregadas erradas na igreja. Tem ministérios que oprimem as pessoas debaixo de cativeiro. Pregam a palavra que deixa as pessoas temorizadas com medo. Quantas vezes eu já vi pregar na igreja, se você não entregar o dízimo, você vai ser amaldiçoado. Se a pessoa passa por enfermidade, ele já fala, por que não dizimou? É mentira. Nada a ver isso. Entendeu? Não tem nada a ver. Porque às vezes a pessoa não é um dizimista porque não pode. E Deus conhece o coração dele e as condições. Jamais Deus é mau para amaldiçoar o filho dele. Não fique debaixo desse tipo de cativeiro. Vá para a palavra, estuda a palavra de Deus. Vem aqui em 2 Coríntios 9, estuda aqui essa página na Bíblia aqui, e você vai aprender como é o modo de você contribuir na igreja. Tá? E a palavra de Deus diz aqui no último versículo, do 10, né? Aquele que dá semente ou que semeia pão para comer, multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Você vai ver só nas bênçãos. Justiça significa bênção. Você nunca vai ser injustiçado. Sempre o Senhor vai te abençoar. As providências de Deus te acompanharão, como diz lá em Deuteronômio 28, né? Que essas palavras possam abrir sua mente agora e tirar uma dúvida quanto ao contribuir e como trazer o reino de Deus para a terra.